Olá, vamos ver aqui a análise de um exemplo de ensaio fatorial, agora com interação significativa. Eu já criei o arquivo, vou apresentar para vocês o arquivo de dados como ficou. É o exemplo S011, que temos as produtividades para irrigação, sem com irrigação, para as doses 0 indicada e o dobro da indicada, com 4 repetições. Então, o primeiro fator é qualitativo, doses é quantitativo. A parte de análise vocês já sabem. Como montar a tabela de um fatorial. Os dois fatores. E a interação entre eles. Dou uma conferida na interação, dou uma conferida, ver se esse exemplo é em blocos, ver se está tudo ok. Fim. Agora, seria bom ver uma setinha, ver se a irrigação, se a interação foi significativa ou não, antes de pedir os testes. Então, vou não pedir nenhum teste, só para ver a tabela 1, tabela de análise de variância. Veja que a interação foi significativa. Vou recomeçar a parte da análise. Agora já sabendo que a interação é significativa. Nesse caso, eu vou clicar para estudar só as interações. Não vou testar os fatores. Clico na interação. Aí abre uma tela aqui junto com as opções com os dois fatores da interação. A ideia é estudar um fator em cada categoria do outro. Por exemplo, se eu clicar em irrigações, eu vou estudar as irrigações em cada dose. Como irrigações é qualitativo, eu perdi o teste Tukey. Vou fazer um outro estudo também, vou estudar outro fator. Clico novamente na interação para pedir o outro desdobramento ou estudo da interação. Agora, clicando em dose, estarei estudando doses em cada tipo de irrigação. Dose aqui também é qualitativa. Pedir teste Tukey. Variável resposta. Finalizar. Veja a análise de variância, interação significativa, coeficiente de variação razoável. Vamos ver o primeiro desdobramento, que é o estudo das irrigações em cada dose. Aqui o Sysvar usa uma codificação que está aqui embaixo mostrada. O número 1 é a dose 0, 2 é a dose dobro e 3 é a dose I. Cuidado que ele coloca em ordem alfabética aí quando não são números. Eu vejo que não foi significativo nem para dose 0, nem para dose dobro, mas foi significativo para a dose indicada. Vamos ver a comparação das médias. As duas irrigações com e sem. Para a dose indicada e para a dose dobro, não houve diferença entre essas médias irrigada ou sem irrigar. Para a dose indicada, houve diferença significativa. Com irrigação, a produção foi maior. Agora vamos ver o outro desdobramento. O outro desdobramento é o estudo das doses em cada tipo de irrigação. A irrigação está codificada, então o primeiro seria estudar as doses com irrigação e o segundo na ausência de irrigação. Ele coloca em ordem alfabética. Cuidado para não trocar. Então foi significativo quando irrigado e não quando sem irrigação. Na presença de irrigação, a dose indicada superou
em produção as outras duas que não diferiram. Na ausência de irrigação, não houve diferença entre as três doses. Indicado e o dobro foi a mesma coisa que sem colocar adubação. Um relatório para o exemplo 11, uma tabela para a produção para as doses de adubação sem irrigação e outra para doses de adubação com irrigação. Ou eu poderia colocar essas médias em uma única tabela. Nesse caso, a legenda tem que ficar claro que é para comparar as letras nas colunas. No caso do estudo das irrigações, nós temos essas tabelas, uma para zero de adubação, comparando as irrigações na dose 30, comparando as irrigações na dose 60. Que eu também poderia colocar em apenas uma tabela, comparando as irrigações em cada coluna, em 0 de adubo, em 30 e em 60 de adubo. Então nós temos uma possibilidade de usar 5 tabelas, separando todos os desdobramentos, ou agrupando um pouco e usando apenas 2 tabelas, como na parte de baixo aí da tela. É isto para esse exemplo. Agora vamos ver um outro exemplo, o S12. É um exemplo que já está digitado, vou mostrar para vocês o arquivo de dados. São 2 fatores, tem aqui as cultivares, 2 cultivares, um fator qualitativo. Tempos de armazenamento, são 4 tempos, é um fator quantitativo. Só 2 repetições, vou medir o teor de frutose. Vamos à análise. S12. Os fatores, cultivar, tempos, a interação entre eles. E esse fatorial é indique. Confiro a interação, confiro se está ok. E vou pedir em um teste para ver se a interação foi significativa ou não. Vendo a interação, só olha a interação, foi significativa. Então eu vou ter que estudar a interação, não vou estudar os fatores, porque eles não são independentes. Para isso, eu clico na interação, escolho um dos fatores para estudar em cada categoria do outro. Vou clicar em cultivares, comparar o efeito das cultivares em cada tempo de armazenamento. Vou usar o teste Tukey, cultivares é qualitativo. Vou pedir o segundo desdobramento, estudando os tempos em cada cultivar. Tempos é um fator quantitativo, vou marcar a regressão. Vou pedir só o primeiro e segundo graus. Variável resposta. Análise de variância. Interação significativa, coeficiente de variação pequeno, alta precisão. Primeiro desdobramento, os cultivares em cada
codificação, que significa 7 dias e assim por diante até o 28. Veja que houve significância para 21 e 28 dias e não houve significância para os cultivares nos 7 e nos 14 dias de armazenamento. Vamos olhar como é que ficaram as médias. Nos 7 e nos 14 dias, não houve diferença entre as médias. Nos 21, a cultivar B apresentou maior teor, e nos 28 foi a cultivar A. Vamos ver agora o outro desdobramento, que seria o estudo dos tempos em cada cultivar. Foi significativo nos dois, então vou ter duas análises de regressão. A primeira, o efeito dos tempos na cultivar A. Venho aqui embaixo na tabela de análise de regressão e vejo que foi significativo para a linear e para a quadrática. Vamos ver o R2 da quadrática, um R2 bom, então vou ajustar uma equação do segundo grau. Para o efeito dos tempos na variedade ou na variedade B, a análise de regressão também, os efeitos linear e quadrático foram significativos e a quadrática com um bom R2. Também vai ser uma equação do segundo grau. Vamos ver aqui os resultados. As cultivares, 4 tabelas, uma para cada tempo de armazenamento. 7 e 14 não houve diferença. 21 B com maior teor, 28 foi a A. Eu poderia colocar esses resultados em uma tabela só. Cada coluna um tempo de armazenamento. Então eu tenho que ir no apêndice aqui da tabela, na legenda da tabela, informar que é para comparação válida nas colunas. Para o estudo dos tempos em cada cultivar de pêssego, as duas equações de segundo grau, um gráfico para cada um. Ou eu poderia colocar as duas equações numa mesma figura, em um mesmo gráfico. Para isso, o importante é que as escalas sejam as mesmas, para poderem ser comparadas. Você vê que como elas se cruzam, isso indica existência de interação. Então eu tenho as opções de fazer com mais tabelas e mais figura, ou embaixo da tela com uma tabela e uma só figura. Ok? É isto.